como assim? Eu fico na dor porque eu tenho medo de ser livre? Isso acontece. Isso. Então, o que é liberdade? Né? É. A gente pensa na liberdade, eu faço o que eu quero. Não, nem necessariamente é isso. Liberdade é poder estar, vamos dizer assim, tranquilo com você mesmo. Mesmo que isso represente que a Mônica não goste de algo que eu faça. Então, muitas vezes a gente tem ações, não porque a gente gostaria de ter. A gente tem ações porque o nosso sistema familiar, podemos pensar assim, nos obriga a ter. Então, a gente tem condutas que são certas. A gente tem profissões que são corretas, a gente se casa corretamente, a gente fica num casamento que já acabou há mais tempo, porque é o certo a fazer. Então, a liberdade é também poder fazer o errado. Então, ficamos nisso, preferimos não ser livres, preferimos não dar passos diferentes, porque aí pertencemos. Entende? É complexo. É complexo, né? Porque a gente tem uma necessidade, enquanto indivíduo, ser social, de pertencer. Então, o que é adequado? Então adequado é vir aqui com uma roupa, com a maquiagem, isso é adequado. Se eu venho diferente, eu não pertenço. Então, mas como é? Será que a Deise gostaria de ter se arrumado como se arrumou para vir na TV? Ou ela gostaria de ir toda descabelada? Entende que eu estou questionando a liberdade? É como se eu escolhesse. Exato. Só que é uma escolha inconsciente. Isso que eu falei é uma coisa muito simples, mas são escolhas inconscientes. Eu fico preso nessa dor que muitas vezes eu não consigo ter relacionamento afetivo, eu não consigo ter trabalho, eu não consigo ter prosperidade, eu tenho doenças, porque eu estou preso num mundo de dor, para que eu pertença. Então, isso são processos do nosso inconsciente, Mônica, que nos levam a ficar nesse lugar. Tem um livrinho que eu já até indiquei nas redes sociais, que eu gosto muito, chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura. É a história de um cavaleiro e que ele começou a ficar enferrujado dentro da armadura dele. O que seria armadura de uma maneira bem simples? A armadura é tudo o que a gente faz para ser amado. Aí tem uma fala assim que o Merlin, aí uma conversa entre ele e o Merlin. Aí o Merlin fala assim para ele, aí ele pergunta, ele questiona o Merlin, mas eu não tinha que ser corajoso, bondoso, salvar a todos? Aí o Merlin fala assim, se você é tudo isso, você não precisa provar. Então, quantas coisas nós ficamos provando para o outro que somos? E aí ficamos presos. E às vezes, como você falou que é inconsciente, às vezes eu não consigo enxergar isso, que eu estou fazendo de tudo, eu aguento tudo. A maioria das vezes a gente não enxerga que a gente faz isso. E o que a gente enxerga são os sintomas. Tô triste, tô angustiado, tô irritado, não quero ir para o meu trabalho, não tenho vontade de estar na minha relação, tô cansado em excesso. Isso tudo são sintomas. Fico doente, várias vezes tenho que pegar atestado médico porque estou doente. Penso na segunda-feira e falo assim, não acredito que eu tenho que ir de novo. Tudo são sintomas de que tem algo que não está bom na minha própria vida. Então, a gente não faz essa escolha de uma maneira consciente. Vou explicar o que é consciente e inconsciente de uma maneira fácil. O pessoal entender. Sabe o iceberg? Sei. Quem nunca não sabe o que é o iceberg, tem naquele filme Titanic, que é uma ponta de gelo que você só vê um pedacinho dele. E tem uma parte dele muito grande que está abaixo do oceano, no mar. Então, essa parte, essa pontinha desse gelo, é o que a gente chama de consciente, que é as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, né? A roupa que escolhemos, isso é consciente. E tem toda uma parte que está embaixo do mar, que é o inconsciente, que na verdade são as razões que fazem a gente ter essas escolhas conscientes. Entendi. E a gente então é regido a maior parte do tempo desse inconsciente. E aí o que a gente faz para o inconsciente se tornar consciente? Se conhece. Mas nós vamos deixar essa prosa para o segundo
para a segunda etapa da conversa, pode ser? Pode ser, sem problema. Entendeu o que a gente está conversando aqui? Sobre essa dor que às vezes você não sabe identificar, mas vem os sintomas e você não sabe por quê. E esse conhecimento que a gente precisa ter e esse passo a passo que a Deise vai trazer pra gente já já. E você pode desabafar conosco aqui, tá? Trouxe mais uma forma de explicar pra gente o que essa dor faz. Vamos imaginar, é lógico que um sistema pode ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser uma escola, porque às vezes a gente fala sistema, a gente acha que é só o sistema familiar, né? Então, nesse sistema é esperado que todas as pessoas sejam brancas. E de repente tem essa pessoa aqui, vamos pensar num sistema familiar, essa criança que é diferente, ela é verde. O que a gente faz? A gente faz de tudo para que essa criança ou essa pessoa esqueça que ela é verde e se torne branca. Então é como se ela vestisse uma roupa. Olha, ficou ótima a imagem. Isso, ela vestisse uma roupa de branca. Então quem está olhando na imagem, olha para essa imagem que ficou legal. Você percebe que atrás você consegue ver o verde? Sim. O verde é como se ela ficasse pulando o tempo todo. Pulando atrás, sabe quando quisesse passar na frente? Quando algo que te empurra o tempo todo? Então você está ali, você está fazendo o que é esperado que você faça, mas você não está feliz. Você está angustiado, você tem medo. É isso que acontece. O que é? Isso não é estar livre. Você concorda com essa pessoa? Concordo plenamente. A gente vê naquela imagem, ele está preso. Ele está preso. Ele está preso. O que a gente precisa fazer? Assumir o ser verde. Só que para eu assumir o ser verde, eu preciso ser adulto. Normalmente eu fico escondido aqui com a minha criança interna. Quem faz eu ficar ali escondido, é a minha parte emocional infantil. Por isso que aquela frase da Clarice Lispector fala isso. Antes de ser livre, eu tudo aguentava. Até descobrir que eu podia ser livre. Exatamente, Algo assim. até aprender a ser livre. Até aprender a ser livre. Por quê? Por que eu aguentava? Porque eu estava nesse mundo infantil esperando que os outros me aprovassem. Quando eu me torno adulto, eu posso olhar para essa minha parte verde e dizer, tudo bem. Tudo bem que você seja verde. E mesmo que todo mundo seja branco. Não existe melhor ou pior. Só somos diferentes. E posso estar nesse sistema, eu não saio do meu sistema familiar. Não significa rompimento. Exato, mas sendo verde. E para que eu chegue até aqui, existe um caminho que você vai mostrar pra gente. Sim. Posso trazer perguntas? Sim, lógico. Pode? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caminho para esse pertencer. Uma amiga nossa pediu para não dizer o nome dela, quer saber de você, Deise. O marido é uma pessoa muito mal, é isso, né, que você escreveu? Ele só quer que eu tenha amizade com a família dele. Meus filhos de outro relacionamento ele não aceita. Nem que eu fale que tenho filhos. Eu amo muito o filho dele e ele me chama de lixo humano. Só ainda não saio de casa porque estou muito depressiva. Tenho 26 anos de união estável. Ela está vivendo uma dor. Muito. E tem a ver muito com o que a gente está fazendo aqui. Trabalhando. Eu vou chamar ela de Maria, tá? Porque eu vou chamar de Maria porque para mim fica mais pessoal conseguir falar com a pessoa tratando ela pelo nome. Eu percebo, Maria, em você uma necessidade de estar nesse lugar. Às vezes a gente ama mais o outro do que a gente mesmo. Então, você está me dizendo que você está numa relação abusiva. Isso é abuso. Porque essa pessoa está te dizendo que você não pode ser você. Ela está te dizendo assim, olha, você não pode ser verde, você tem que ser branco, você não pode ter tido filhos, você não pode ter tido outra relação. Então essa pessoa não podia estar casado com você, porque você é verde. E ser verde é começar a assumir o seu próprio papel. Às vezes a doença é exatamente isso, é o sintoma. O que ela pode fazer? Procurar ajuda. Um processo psicoterapêutico, um psiquiatra, às vezes redes de amigos podem te ajudar a sair disso. Só que tem uma questão, Maria. Às vezes a gente não sai porque tem uma parte nossa que quer ficar. Que são os ganhos secundários. Então o que eu poderia te perguntar assim, para te provocar um pouco mais, já que me perguntou, Exatamente. né? O que você ganha ficando nesse casamento?
Aí você poderia me dizer, eu não ganho nada. Ganha sim. Se você não ganhasse, você não estaria nele. Porque a gente só fica porque a gente ganha alguma coisa. Tem algum tipo de compensação. Seja ser uma mulher casada, seja ter alguém que paga suas contas, seja por ter um marido, não importa. Tem algum ganho que você tem. Descobre ele, que ele vai te ajudar a sair. E é parte disso aqui que você falou da procura da Maria, né? Procurar ajuda terapêutica, é parte para fazer isso aqui. Isso, é parte de ela olhar para a dor dela. Essa minha pergunta foi uma pergunta para essa criança interna dela. De o que faz ela continuar? Tem um ganho que essa criança tem. Às vezes a gente continua porque a gente tem medo de ser excluído. Às vezes no sistema familiar dela, ser uma mulher separada é muito difícil. Talvez na outra situação, quando ela se separou, foi muito difícil para ela, então ela tenha medo de acontecer de novo. Então existe algum ganho secundário que faz ela permanecer. E aí ela pode sair da vítima, porque a fala dela ainda é de vítima. Então ela pode olhar e falar assim, Maria, eu escolho estar nessa dor. Quando a gente escolhe, a gente se apropria, sabe, Mônica? Sim. Eu posso dizer, eu escolho estar com esse homem, mesmo ele me batendo, mesmo ele me xingando, mesmo ele dizendo que eu não posso encontrar meus filhos. Eu escolho. Você se apropria e fica adulta. Aí sai da depressão. Entendi. Nossa. E além do processo terapêutico, esse silenciar, porque essa pergunta que você fez para ela vai fazer um momento silencioso com ela mesma, até para ela identificar esses ganhos. Isso. Porque para a gente poder sair disso, eu preciso silenciar. O que é esse silenciar? É estar comigo. Às vezes a gente vai caminhar e põe um foninho de ouvido para ouvir música. Você não está sozinho. Como é deixar os seus monstros aparecerem? Porque a gente é habitado de monstros, sabe? Sim. Aqueles monstros internos, igual aquele desenho Monstro S.A., os monstros estão dentro da gente. Então a gente precisa aprender a silenciar. Eu posso silenciar com o processo terapêutico. Eu posso silenciar na travessia, né? Fazer uma imersão. Eu posso silenciar fazendo meditação. Eu posso fazer vários processos de me silenciar, que é entrar em contato comigo. Fiz isso. Eu começo a ter o quê? Autoconhecimento. O que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. E a partir daí eu posso fazer escolhas. As pessoas estão aqui no início do processo, elas nem se silenciaram e querem escolher. Como ela vai escolher se ela não tem um processo de autoconhecimento? Deixa eu voltar com a Deise Carvalho, a gente está discutindo hoje sobre essa dor que nos impede de ser feliz, de ser livre, né? E eu falei da tatuagem. Tatuagem é uma forma de pertencer? Só para esclarecer a turma. Pode ser uma forma de pertencer. Mas a tatuagem, em muitos estudos da questão do corporal, ela tem a ver com algo que você ainda não tem de uma forma apropriada, né? Então, algo que eu ainda não deixei internamente em mim tão resolvido. Então, eu coloco como uma forma de me lembrar daquilo. Interessante. Deixa eu trazer perguntas para você. Mônica, pergunta para a Deise. A fibromialgia é um sintoma de dor? De onde vem tanta dor? Dos medos, inseguranças, a baixa autoestima? Sim, a fibromialgia, como a maioria das doenças, ela tem uma questão da psicossomática, né? Ela tem uma emoção por baixo. Tanto que o tratamento é o tratamento medicamentoso, mas também é um processo terapêutico. Eu acho que tem medo, insegurança, mas o que eu percebo, é uma questão do que eu percebo no meu consultório com as pacientes que têm fibromialgia, que são pessoas que têm uma necessidade de controlar. Elas não ficam no fluxo da vida. Então elas têm uma necessidade de controle absoluto sobre tudo. E quando a vida não acontece exatamente como quer, porque a vida não acontece, esse é um dos sintomas que eu percebo que aparece. Então uma das coisas que eu posso dizer para ela é: viva a vida. Com tudo, com o positivo e com o negativo. Da vida do jeito que a vida é. Tem uma amiga nossa também pediu para não dizer o nome dela. Foi casada durante... Consultório com a Deise. Foi casada durante 12 anos, era muito apaixonada. Viveu a vida dele, criou os filhos dele. E assim que eles cresceram e poderiam ser nós três, eu e ele, nossa filha, ele me traiu.
Sofri tudo que tinha para sofrer. Chorei nos colos dos amigos e disse para mim mesma, vou sofrer enquanto tiver dor, mas vai passar. E passou. Terminei a faculdade, estou me preparando para o concurso, tudo ficou lá para trás. E sabe de uma coisa? Minha vida ficou mais leve. Ótimo. Que depoimento, hein, minha amiga? Ótimo. Então, eu vou pegar aqui os meus bonecos, porque ela trouxe uma coisa muito interessante quando ela fala da traição. Né? Vamos pegar aqui um casal. Esse casal azul. Né? Não que um casal seja igual. Normalmente, o que liga um casal? O que deveria ligar um casal? O amor? Mais do que o amor. O amor é muito romântico, Entendi. Mônica. A gente tem uma coisa meio romântica. O que liga um casal, o que faz um casal é a sexualidade. Eu posso amar um amigo, eu posso ter um afeto, um carinho, mas o que liga um casal? O que faz um homem ou uma mulher ser um casal? Ou um casal homoafetivo? A sexualidade. Isso é o que faz. O que acontece muitas vezes, e talvez isso que aconteceu com essa pessoa, os filhos entram nesse lugar. E essa pessoa deixa de ser esposa, de ser mulher desse homem, e se volta, muitas vezes, o olhar dela se torna totalmente para os filhos. Vamos construir essa historinha. E esse homem ou essa outra pessoa fica livre. Livre no aspecto não de livre de liberdade. Eu quero uma relação, eu quero uma mulher, não quero uma mãe. Porque muitas vezes essa mulher olha para esse homem como se ele fosse, vou pegar de outra cor aqui, que eu não estou achando um azul, pequeno. Então ela também cuida dele, ó. Vamos imaginar que ele fosse esse azul. Como se ele fosse uma criança. Eu faço tudo, entrego na mão dele, levo a comida. Sou a melhor esposa? Não, a melhor mãe. E a sexualidade desse casal já foi embora há muito tempo. Aí esse homem, que quer uma mulher e não uma mãe, vai para a vida. E na vida, ele encontra uma mulher. Aí essa pessoa que tratou esse homem como uma criança, por que ela foi cuidar dos filhos dele? Se eram filhos dele, imagino que fosse de outro casamento, era responsabilidade dele e da primeira mulher. Só que aí nós, mulheres, achamos que temos que olhar para o homem como se ele fosse um bebezinho, uma criancinha, que não sabe comer, não sabe ir ao médico, não sabe se vestir. Aí somos o quê dos homens? Mãe. Aí depois ficamos nos sentindo mãe traída, né? Do tipo, fazia tudo para ele e ele me traiu. Então você fazia tudo como mãe dele. Talvez, que bom que você deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Então, nessa próxima relação que você tiver, não seja mãe do seu próximo homem. A gente está falando dessa questão de, às vezes, eu faço a escolha e prefere ficar na dor, né? Sim. E tem uma amiga nossa que mandou aqui, olha, tem uma amiga que está cega na relação. Já abrimos os olhos, quer dizer, a rede de amigos, mas ela não quer enxergar. Será carência ou comodidade? Aí entra aquela questão dos ganhos que você falou. E ela fez uma escolha. A primeira coisa é assim, a sua amiga está sofrendo? Tem que ver isso também. Entende? Porque muitas vezes chegam no meu consultório, as pessoas me falam assim, ó, Deise, eu vou levar a Mônica lá para o seu consultório, porque a Mônica está com problema. Aí eu pergunto para a pessoa, mas a Mônica quer vir? Não, ela está feliz, menina. Então a Mônica não tem problema. Então a primeira coisa que os amigos podem fazer é quando essa amiga vier se queixar dessa relação, você quer ajudar a sua amiga, diga para ela, você escolheu. É sua escolha. Isso faz com que ela se aproprie da escolha que ela faz. Mas se ela não reclama, você que acha que está inadequado, ela ainda não sentiu a dor. Talvez ela tenha ganhos maiores que façam com que ela não perceba. São graus de dor. Não sei se você... Uma vez uma amiga minha fisioterapeuta me ensinou um negócio de dor. Vou contar isso para vocês entenderem. Ela disse que os clientes chegavam e dizem assim, a dor anda. O que é a dor anda? Você vai para a fisioterapia com a dor no pescoço. Aí sara a dor no pescoço, aí começa a dor nas costas. Aí sara das costas, começa no joelho. Aí o paciente diz, nossa, a dor anda. Não, não é isso. É o seu nível de sensibilidade. Assim também é a dor emocional. Talvez aquilo que eu vejo para você que é um limite, para mim, não atingiu ainda o meu grau de limite. Entendi. Entende? Então, o que te faz dor em você não necessariamente faz em mim.
Vamos passar aqui mais para essa turma que tá... O WhatsApp está assim, bombando. Regina, Mônica, depois que fiz terapia, me reconheci melhor. Ai, que ótimo. Né? Acho que todo mundo precisa, sim, fazer terapia, em vez de buscar primeiro tantos medicamentos. Amo amanhecer e escutar a Deise. Olha que bom. Que bom, obrigada. Que bom, fico feliz. Deixe-me ver que assunto bom. Hoje encontrei um grande parceiro, Mônica. Passei pelo mesmo problema que a Maria, lembra que a gente falou da Maria, né? Foi casada há 18 anos, passou por isso tudo, teve câncer de mama. Essa dor pode levar a essas doenças, Sim. né? Câncer, fibromialgia, Tem uma amiga enxaqueca. nossa que até pergunta sobre epilepsia, convulsões. A epilepsia, ela tem um caráter muito forte, genético e biológico, né? Depende de onde que está vindo a epilepsia. Não posso afirmar que é isso, mas o que acontece? Às vezes, aquilo que desencadeia a crise, eu tenho epilepsia. O que desencadeia a crise da epilepsia é um fator emocional. Então, muitas vezes, os médicos trabalham com a epilepsia com antidepressivos. Então, tudo é assim, cada caso é um caso. A gente precisa olhar. E por isso que é a questão do autoconhecimento. Se eu me autoconheço, Mônica, eu sou capaz de fazer escolhas mais adequadas para mim, mesmo que todo o grupo ache que não é mais adequada. Mas, quando eu assumo, as pessoas vão respeitar. Não Quer dizer, necessariamente. não necessariamente, né? Não, mas... eu posso olhar e dizer para essa pessoa, ok que você é branco e ok que eu sou verde. O problema é que eu quero fazer as escolhas e quero que essas pessoas aceitem. Elas não precisam. Entendi. Então, para que a gente possa identificar... Tem mais gente participando aqui, Luhan? Já passo para você, viu? Nossa amiga de Ituiutaba acompanhando aqui o Manhã Total. E a maioria respondendo, comentando conosco aqui, sabe que é esse caminho mesmo, do autoconhecimento e de enfrentar cada passo desse caminho para, como a nossa outra amiga... Silencia. Depois que terminar o programa, para um pouquinho e faz uma reflexão assim. Se hoje fosse o seu último dia de vida, vai acabar hoje, como você morreria? Você está satisfeito com o seu trabalho? Você está satisfeito com a sua relação afetiva? Você está satisfeito com a sua saúde? Você está feliz com a sua vida? Faz essa reflexão, sozinho, sem conversar com ninguém. Depois que você fizer isso, e as respostas forem não para algumas coisas que eu acredito que vai ser, aí é possível procurar ajuda. Gente, que reflexão, né? Forte que a gente trouxe aqui no Manhã Total, né? Terminamos? Ai, podemos continuar, olha só, que bom! A turma aqui está adorando o papo. Deixa-me ver, porque as perguntas vão chegando e eu estou aqui olhando, tentando selecionar e prestando atenção na Deise, viu, gente? Quando eu abaixo a cabeça, eu estou ouvindo a Deise, tá? Mas esse negócio de pensar na morte é porque a gente pensa, Mônica, esse é um assunto que eu gosto muito. Que a gente vive uma vida como se ela fosse infinita, você já percebeu? Eu brinco que também é o discurso do aposentado. O que é o discurso do aposentado? Ah, quando eu fizer tal idade, eu faço isso, ou quando eu fizer isso, eu faço isso. Isso não é planejamento, isso é um discurso para de boicote. Então, fazer essa reflexão todos os dias, e sabe qual que é uma coisa muito legal quando acontece na vida da gente? Legal entre aspas. Quando a gente quase morre, ou quando alguém muito próximo morre. Por isso que eu disse que é legal, entre aspas. Essas quase mortes, ou a morte de alguém doente muito querido, normalmente nos fazem dar grandes viradas na nossa vida. Porque a gente começa a pensar o que eu estou fazendo da vida que eu estou vivendo. Isso sempre vem. Por isso que as pessoas, a gente falou hoje do Hospital do Câncer, por isso que normalmente quando as pessoas se curam de um câncer, elas mudam a vida dela. Porque elas começam a valorizar o que de fato é importante. Elas começam a olhar e falar assim, o que eu acho importante de fato? O que é fundamental? Então, mas se a gente conseguir fazer isso sem estar doente, olha que passo a gente vai poder dar. Nossa, um passo enorme. E sabe o que eu me lembrei aqui agora? Eu estava lendo uma matéria ontem dizendo que uma mulher de 55 anos resolveu fazer o primeiro mochilão da vida dela, conseguiu com pouco dinheiro e foi ser livre. Sim. Nesse momento que ela queria. E eu tenho certeza que muitos dos amigos dela disseram que ela era louca.
Ah, com certeza, né? Como assim? Ou eu já recebi pessoas que falaram assim, nossa, minha mãe com 60 anos resolveu se separar do meu pai. Qual que é o problema? Uma vez uma pessoa me levou um pai que queria que eu fizesse a constelação dele. Um senhor de quase 80. Aí eu olhei, por quê? Porque ele tinha tido câncer, mas ele não queria ficar em casa. Ele queria ir lá reformar a fazenda, a casa da fazenda. Ele tinha muitos planos. Eu só conversei com ele. E depois orientei a família. Falei assim, seu pai está muito vivo. E o que é mais legal, ele é de outra cidade, de tempos em tempos ele fala para a filha assim, eu quero ir lá conversar com aquela doutora porque ela me compreende. Então, deixa as pessoas viverem do jeito que elas querem estar. Do jeito que elas querem viver. Viu só? Que recado bom, agradecendo a todos que estão aqui, olha, te mandando beijos, viu? Logo a Deise volta conosco aqui, porque eu gosto dessas reflexões. Mexem com você, mexem comigo, mexem com todos nós, a gente precisa viver bem. Obrigada, Deise. Obrigada a você, querida. Viu?